Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana, de Ciências, né? E hoje nós vamos aí continuar aos nossos conteúdos. E hoje nós vamos ver aqui, o nosso capítulo 7 do livro suplementar, né? Que foi onde a gente parou. A gente corrigiu 6 semana passada, hoje a gente está no capítulo 7 do livro suplementar. Esse capítulo ele fala sobre o sistema nervoso, informação, coordenação e ação. Então, vamos pegar aí o livro suplementar. Aqui na telinha para vocês estão, né, as respostas. A tia tá com o livro aqui na mão, A tia tá com o livro suplementar aqui na mão. No capítulo 7, é o livro 2 suplementar, e isso está na página 68. Tá? Começa na página 68. Eu vou lendo aqui as alternativas e na telinha aí para vocês estão as respostas para ir facilitando com que vocês consigam aí ir anotando junto com a tia, né? E corrigindo junto com a tia, porque eu já passei esses exercícios para casa. Olha só, não quero livros em branco, já falei várias vezes, né? Então vamos lá. Número 1. Interprete a imagem do neurônio, principal célula do sistema nervoso, e assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. Aí eu tenho uma imagem aqui do neurônio, vocês estão acompanhando aí no livrinho de vocês, né? Tá mostrando as partes aí, 3 partes, e tá classificada como 3 não, 5 partes. A, B, C, A, B, C aqui, né? D e E lá embaixo, tá? Então, vamos ver aí as perguntinhas. Aí ele me fala assim, primeiro parêntesezinho aqui, Primeiro parêntese. Tenho 5 parênteses pra gente colocar se é verdadeiro ou falso, certo? O sentido habitual do impulso nervoso é de A até E. Olha aqui, A tá aqui, né? E tá lá embaixo. Opa, lá embaixo. Aqui embaixo. O sentido vai de A até E? Sim, vai pegar do dendrito, vai passar pelo corpo celular, núcleo, axônio, vai lá para E, que são as terminações do axônio. E vai passar para outro neurônio. Né? Tá certinho. É verdadeiro. Segundo parêntese, C indica o núcleo do neurônio. Verdade também. Olha aqui, olha onde está C aqui, aqui dentro do núcleozinho do neurônio. C indica o núcleo do neurônio. Verdade. D é chamado corpo celular. E não, D tá mostrando essa estrutura aqui, A tia não consegue essa estrutura aqui. Isso aqui é chamado de axônio. Então, é falso. Quarto parêntese. B é chamado de axônio. Não, B é o corpo celular. Ele trocou os dois aí. Falso também. E, por último, A indica o dendrito. Verdade. A está indicando o dendrito aqui, tá? Verdade. Então, a alternativa correta aí é a letra B. Ficou a sequência de verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra B de bola. Vamos para o número 2. A atividade cerebral é bastante estudada pelos cientistas, podendo ser analisada por meio de exames que consideram a atividade dos impulsos nervosos no cérebro. Explique a relação entre os neurônios e os impulsos nervosos na recepção e na transmissão de informações do organismo. Então, vamos lá, Vamos acompanhar aqui com a tia a resposta da número 2. Olha só, na atividade de coordenação do funcionamento do corpo, os neurônios captam estímulos, né? Eles pegam esses estímulos ou informações de várias partes do corpo que são transformados em impulsos nervosos.
Esses são transmitidos de um neurônio para o outro por meio das sinapses, com o auxílio dos neurotransmissores. Então, aí a gente tem a respostinha da número 2. Agora vamos para a número 3. Qual é a relação entre o tamanho do cérebro e sua capacidade de realizar diferentes funções? Então, olha só, a respostinha da número 3. A capacidade do cérebro para realizar diferentes funções se baseia na quantidade de neurônios e no número de sinapses que eles vão fazer, né? Assim, um cérebro maior possui mais neurônios e mais sinapses, mais conexões entre esses neurônios, permitindo o desenvolvimento de diversas funções. Então, quanto maior o cérebro, mais neurônios e mais sinapses, né? Mais transmissões aí entre esses neurônios. Número 4. Analise a seguinte tirinha e apresente uma situação entre o personagem Rato Rooter e alguns alienígenas. Deixa eu mostrar a tirinha aqui para vocês. Aqui eu tenho uma tirinha, ó. Vocês estão aí com o livro, vocês também estão vendo, né? Vou ler a tirinha aí para vocês. Primeiro quadradinho. Vamos analisar sua inteligência. Aí estão aí os alienígenas analisando a inteligência do rato. Segunda tirinha aí, ó. Segunda tirinha. Incrível, porque bateu lá no máximo, ó. Terceira tirinha. Você está usando o detector de vácuo. Tadinho do rato. Opa, aqui, última tirinha. Ou seja, o rato não tem nada no cérebro, né? Letra A. Na tirinha, o objetivo dos alienígenas é avaliar a inteligência do Rato Rooter. Essa avaliação foi possível? Justifique sua resposta. Sim, pois foi constatado que a cabeça não havia nada, né? Só um vácuo, um vazio. Então foi analisado sim. Letra B. Por que se costuma associar o conteúdo da cabeça à inteligência, como foi feito na tirinha? Então, olha só, a associação se estabelece devido ao fato de no interior da cabeça estar localizado o encéfalo, responsável pelo controle de todos os movimentos e todas as atividades do corpo, bem como pela inteligência. Então, é ali no encéfalo, né, que está na cabeça, que se encontra aí a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa coordenação, várias outras situações, né? Vamos agora para número 5. Tem um texto, a tia vai ler o texto para vocês. Tá? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Segundo o médico docente em genética da Universidade de São Paulo, a USP, e especialista em medicina fetal, Thomas Rafael Golop, a sobrevida sem a estrutura cerebral é, na maior dos casos, de poucas horas. Então, sem o cérebro, um feto, um bebezinho que nasce não consegue sobreviver, né? A anencefalia é um defeito congênito que atinge o embrião por volta da 4ª semana de desenvolvimento, ou seja, numa fase muito precoce. Em função dessa anomalia, ocorre um erro no fechamento do tubo neural, sem o desenvolvimento do cérebro. Então, anencefalia significa que esse bebezinho está sendo gerado sem o cérebro. Tá? Diz o médico, tá? Para Golop, a chance de sobrevivência de um período prolongado é absolutamente inviável. Então, esse bebezinho, ele nasce, mas ele vai morrer. Não tem como ele sobreviver sem o encéfalo. 50% das mortes em caso de anencefalia são provocadas ainda na vida intrauterina. Dos que nascem com vida, 99% morrem logo após o parto e o restante pode sobreviver por dias ou poucos meses. Os que sobrevivem conseguem fazer o movimento involuntário de engolir, respirar e manter os batimentos cardíacos, já que essas funções são controladas pelo tronco cerebral, a região que não é atingida pela anomalia. Então, eles nascem com tronco cerebral, eles não nascem com o encéfalo.
Então, eles conseguem fazer o movimento de engolir, de respirar e manter os batimentos cardíacos. Mas todo o resto eles não vão conseguir, tá? Todas as outras funções que a gente vai tendo ao longo da vida, eles não iriam conseguir. Por isso que eles acabam morrendo. Alguns não precisam do auxílio de aparelhos e chegam até a serem levados para casa, afirma o professor de bioética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Roberto Goldin. Então vamos ver quais são as perguntinhas do nosso texto. Cite 5 exemplos de funções do sistema nervoso central que um bebê anencéfalo, ou seja, um bebê que não tem um encéfalo, né, não gerou um encéfalo, não pode realizar. Então, aqui o nosso livro está dando alguns exemplos. A gente pode colocar controle dos movimentos voluntários, né, mexer braços e pernas, percepção dos sentidos, fala, leitura, reconhecimento da face, consciência, inteligência, memória, sentimentos, personalidade, imaginação, sonhos, planejamentos, nada disso um bebê anencéfalo vai conseguir fazer, tá? Então, vocês podem escolher 5 desses aí e colocar memória, inteligência, personalidade, sonhos e planejamentos de ação. Pode ser um exemplo, tá bom? O exercício ele pede 5, mas aí o livro deu vários. Vocês escolham. Número 6. Presentes em alguns medicamentos e diversos alimentos, as substâncias psicoativas são aquelas capazes de alterar a função cerebral, agindo nas sinapses dos neurônios. São as drogas, tá, gente? As substâncias psicoativas. Sobre essas substâncias, responda aos itens a seguir. Letra A. O que é dependência em relação a uma substância psicoativa? Então vamos lá, olha só. As substâncias psicoativas aumentam a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor associado à sensação de prazer. Além disso, eles podem alterar o circuito normal entre neurônios, intensificando esse tipo de sensação. Então, a pessoa acaba se tornando dependente dessa droga porque ela aumenta a sensação de prazer das pessoas, tá? Porque ela aumenta esse neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Assim, muitas pessoas passam a se sentir mal quando não tem a substância psicoativa, quando não tem a droga, tá? Isso causa dependência. Letra B. Por que as substâncias psicoativas podem ser perigosas? Olha a respostinha aí, ó. O perigo das substâncias psicoativas está no fato de seu uso poder afetar áreas do encéfalo, que coordenam, por exemplo, os batimentos cardíacos, a temperatura do corpo, a respiração. Então, as drogas são muito perigosas, tá bom? Número 7. Se uma pessoa espeta o dedo inesperadamente em um espinho, por exemplo, a mão se afasta muito rapidamente, sem que haja consciência do acontecido. Isso sugere que esse movimento da mão é um exemplo de... Aí eu tenho letra A, movimento voluntário. Letra B, plasticidade cerebral. Letra C, reflexo ou letra D, adição a substâncias psicoativas. A alternativa correta é reflexo, tá, gente? Que é um movimento rápido e involuntário nesse tipo de situação que foi a do exemplo aí da questão. É um reflexo. Número 8. Leia o texto e depois responda o que se pede. Aí eu tenho aí, ó. Elisa Newport, professora de neurologia da universidade, explicou o caso em uma reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência no Texas. Observamos que nos jovens, o hemisfério direito, que nunca controla a linguagem em uma pessoa saudável, é aparentemente capaz de assumir a língua, se você perder o hemisfério esquerdo. Segundo ela, isso não acontece nos adultos. Nomeie o fenômeno a qual se refere a professora citada e justifique sua importância. Então, olha só, gente, o fenômeno referido é a plasticidade cerebral, né? Essa
propriedade permite que uma pessoa recupere as funções de áreas do cérebro afetada por lesões, tá? Que é a plasticidade cerebral. Então vamos lá para o número 9. Além dos neurônios, existem outros tipos celulares do sistema nervoso, chamados células da glia. Quais são suas funções? Então vamos lá. As células da glia possuem várias funções, entre elas servir de suporte e proteção aos neurônios, além de encaminhar nutrientes para eles. Essas células também auxiliam na condução rápida dos impulsos nervosos, tá? Aí vamos aí para o número 10 e o número 11 para finalizar aí o nosso capítulo 7 do livro suplementar. 10. O sistema nervoso periférico é formado basicamente por nervos. Sobre essas estruturas, assinale a alternativa correta. Letra A. Cada nervo corresponde a um neurônio. Letra B. Os nervos podem se originar do encéfalo ou da medula espinhal. Isso aí, essa é a verdadeira, tá? Mas vamos ver as outras. Letra C. Produção de saliva e expressão faciais são exemplos de funções relacionadas aos nervos, que fazem parte da medula espinhal. Tá errado. As funções da saliva e expressão facial estão relacionadas aos nervos que partem do encéfalo e não da medula espinhal, tá? E letra D. Não existe relação entre trechos da medula espinhal que originam nervos e a inervação de determinadas regiões do corpo humano. Tá errado também, tá? Aqui, ó, nervos originados em certos trechos da medula espinhal inervam determinadas regiões do corpo. E vamos para 11 aí para fechar. O sistema nervoso é constituído por órgãos sensíveis a impactos e vulneráveis à ação de várias substâncias psicoativas. Sobre a saúde desse sistema, marque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira afirmativa. Acidentes de trânsito são uma causa comum de lesões nos órgãos do sistema nervoso. Verdadeiro, tá, gente? Segundo, os ossos do crânio e as vértebras fornecem proteção total ao sistema nervoso central. Essa proteção ela não é total. Então essa é falsa. E a última aí, a dose de uma substância psicoativa capaz de prejudicar as funções vitais de um organismo dependem da substância e do organismo. Essa é verdadeira, tá bom? Então, a alternativa correta aí fica a letra B. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, galerinha, hoje a gente fecha aqui o nosso capítulo 7 do livro suplementar 2, tá? Semana que vem a gente vai começar o nosso livro 3, tá? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até mais.